Olá, estamos mais uma vez com o nosso podcast Solar Espírita, com os nossos amigos aqui, o Anderson, a Juliana, o Rafael, Isso. comigo. E vamos discorrer um pouquinho um assunto hoje importante, não é? Rafael, Juliana, Anderson, que é um tema que é muito relevante na nossa vida, que faz parte da nossa vida, e que se não faz é algo que a gente deve começar a pensar, não é? Que é a oração, a prece. Que é algo tão importante na nossa vida e o quanto é fundamental para o nosso bem viver, para o nosso desenvolvimento espiritual, né? Enfim, o que você tem para nos falar um pouquinho, Juliana? Eu sempre digo que a prece é aquela janela que a gente abre para conversar com Deus, né? Assim, quando a gente precisa de um aconselhamento, quando a gente precisa fazer um agradecimento, né? É através da prece que a gente consegue isso. E a gente sabe que não existe uma oração que não é atendida, não existe uma oração que não é ouvida, né? Jesus mesmo dizia, né? Pedi e obtereis. E como que a gente faz os pedidos? Através da prece, né? Que para nós, espíritas, é nada mais do que uma conversa espontânea, aberta, sem formalidades, com aquele que é o nosso irmão, Jesus, ou com Deus e, enfim, com os nossos protetores espirituais, né? Então, acho que isso é uma coisa bem importante da gente destacar, que é essa questão de a prece ser uma conversa, algo espontâneo, não precisa ter uma sequência lógica, um lugar específico, um horário. O que precisa é ter vontade, espontaneidade no coração. Como o Espiritismo nos pregou bastante, né? A prece é a exteriorização do nosso pensamento, né? Para com Deus. Né? Como a Juliana falou, essa conversa, esse bate-papo. Só queria chamar a atenção de uma questão, pedir e obtereis, como você falou, né? O próprio Jesus nos exortou, né? Bater a porta e ela se abrirá. Nós temos que relativizar um pouco isso, o próprio Jesus também não colocou de modo absoluto, porque, obviamente, que nem tudo que eu peço, basta pedir e eu vou receber. Né? O Espiritismo nos coloca bem claro, dizendo que quando da oração, há a questão do mérito, perdão, a questão que Deus, a divindade, ele sabe muito bem do que nós precisamos, do que nós necessitamos. Então, nesse binômio mérito-necessidade, a prece, se você tiver mérito, ela será atendida, ela será aceita por Deus. Né? Deus, importante destacar, como a Juliana falou, Deus ouve a todos. Mas, obviamente, que nem toda prece, nem todo pedido será atendido. Sim. Isso é uma decorrência lógica, mas apenas para enaltecer essa ideia nela. Sim, bem como você falou, Rafael, Deus sabe as nossas necessidades, né? Isso. Ele conhece a cada um de nós, aquilo que nós precisamos. E nem sempre aquilo que nós pedimos, às vezes, é o que a gente realmente precisa. E a gente fala muito isso, né? A minha mãe, a dona Helena, que labutou durante muitos anos no Solar Espírita, lá na Casa Espírita, ela sempre dizia, né? Às vezes você pede rosa e recebe azul. Ela dava esse pequeno exemplinho assim. Até lembramos dela aqui agora com muito carinho, né? Que já partiu para a pátria espiritual. E ela sempre falava isso, dando apenas uma ilustração, né? Poética. Mas é bem isso, né? Às vezes a gente pensa que o bom é uma coisa para nós, mas a espiritualidade vê com outros olhos, né? E o quanto isso é importante, essa conexão com Deus. Porque você poderia dizer assim, então eu não preciso fazer nenhuma oração. Se Deus sabe o que é bom para mim, o que eu preciso, para que eu vou orar? E onde é que fica a sua fé daí? Exatamente. Onde está a vossa fé? Já dizia Jesus, né? Move-te montanha daqui para ali se tivesses a fé do tamanho de um grão de mostarda. O que ele quis dizer com isso? Não é? Que sim, você pode... É óbvio que é uma alegoria. Uma metáfora que ele estava usando. Você não vai pegar uma montanha daqui e colocar ali. Mas ele quis dizer que com a tua fé, né, com a tua verdadeira fé, você é capaz de mover as dificuldades da tua vida, enfrentar as dificuldades de sua vida. Então, sim, a prece é uma conexão com Deus. É um momento que nós temos de diálogo com Deus. Assim como nós temos entre a família, entre os amigos. Por que não com Deus? Mesmo sabendo Ele das nossas necessidades. E esse exercício da prece para fazer os pedidos, por exemplo, também é um exercício de humildade, porque coloca a gente na condição de pessoas que precisam de alguma coisa, de um amparo, de um auxílio, de um aconselhamento. E como vocês bem disseram, nem sempre o que a gente pede a gente recebe, mas o fato de a gente entender que precisa de alguma coisa faz parte também da nossa evolução, né? Como o Divaldo diz, a prece é algo que te protege e te cura de dentro para fora. E é isso mesmo, porque ela começa no coração, nessa reflexão,
e aí você exterioriza através das tuas palavras e dos teus pensamentos para com Deus ou com os teus anjos de guarda, protetores espirituais, né? E a fé, como já foi dito lá no Solar, ela não é um monólogo. Então, a partir do momento que a gente abre o nosso coração, né, para conversar com Deus, até com a espiritualidade, a gente abre uma porta para a luz, para os bons espíritos também estarem com a gente. Então, a prece tem um poder muito grande, assim como o pensamento, mas a prece exortada, ou a prece pensada, como a gente falou no começo ali. A gente não precisa de um local específico, não precisa rezar 1000 Ave-Marias ou 1000 Pai Nossos para a gente ter um pouco mais de merecimento, ou agora não, eu rezei 1000 Ave-Marias e eu vou ter um ganho melhor. Não. O que importa, claro, isso não é o pensamento espírita, o que importa é o que realmente está no nosso coração. O pedido, o agradecimento, aquilo que realmente sai daqui de dentro, né? Então eu não preciso estar num templo na frente de centenas de pessoas ali, falando alto para que Deus me ouça, né? Então, eu estando dentro do meu quarto, dentro do meu aposento, como vocês falaram, não precisa também ser um local específico para oração. Se a gente está num momento, às vezes, que a gente... o ser humano tem muito disso, né? Ele lembra de Deus quando está na dificuldade. Sim. Para o agradecimento, muitas vezes a gente acaba esquecendo. Mas quando a gente está em dificuldade, e não que a gente não possa, às vezes a gente está com um familiar doente, ou ocorre alguma coisa no nosso cotidiano, o que a gente faz? Meu Deus, me ajude, né? Sim. Bem lembrado, Anderson, não é pela multiplicidade das palavras ou pela elevação, né, palavras com rebuscadas que Deus vai ou não vai ouvir a sua oração, né? Só destacar que realmente a fé, nesse componente oração e orar com fé, ou orar só para jogar para fora algumas palavras que vocês não estão nem mentalizando aquela palavra, é muito importante, porque o Jesus ele enaltecia muito a questão da fé, né? Tem aquela passagem que aquela pessoa veio, encostou no manto dele, e ele disse assim, quem encostou em mim, né? Aí a pessoa falou ali que estava com um problema, não tem problema, tua fé te curou, né? Sim. Claro que a pessoa tinha mérito para isso, mas Jesus sempre enaltecia a questão da oração aliada à fé. Porque você tem que ter o teu contributo pessoal também. Não é só assim jogar para Deus e cadê o teu mérito, a tua crença, acreditar em si mesmo, né? E a fé certamente é o componente mais importante da oração, porque a prece sincera dispensa qualquer ritual, né? Ela pode, como a gente falou, ela pode ser feita em qualquer lugar. E acho que isso é muito importante, porque aí as pessoas percebem que a gente explicando isso, elas podem rezar independente de onde elas estejam, né? Deus nos escuta em qualquer lugar, né? Não existe de precisar ficar falando 100 vezes a mesma coisa, que muitas vezes no meio dessas 100 a gente só presta atenção na primeira e na última, nas outras a gente está com a cabeça em outro lugar. É o pensamento que transforma. Agora eu quero fazer uma pergunta aqui para vocês três. Qual é a prece mais linda, poética, que já nos foi ensinada? Qual é? O Pai Nosso, né? Exatamente. Né? É importante ressaltar que Jesus também, quando falou, quando quiseres rezar, reze assim, né? Não é que você tem que só o Pai Nosso tem efetividade, eficácia. Sim. Ele deu um modelo de prece que também é insuperável, né? Lindo, Pai Nosso. Lindo. É maravilhoso, é poético, mas não é é um modelo apenas. É apenas um modelo, não é algo que é para ser ritualístico, ritualístico, né? Se eu rezar 10 Pai Nossos, eu vou conseguir. É um modelo, né? E até que se você se conectar realmente com a oração, com a prece, o Pai Nosso, realmente você consegue se conectar com Deus, prestando atenção em cada palavra daquela que Jesus proferiu. Né? Realmente é algo que nos sintoniza com Deus mesmo. É muito profundo, é muito belo, né? Uma outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar da prece é que existem estudos já bem aprofundados que falam do poder que a prece tem em transformar, né, em curar, em melhorar o ânimo das pessoas, né? Então, pessoas que foram monitoradas enquanto rezavam, né, elas ativam regiões do cérebro que permitem que elas, então, mantenham os seus pensamentos mais otimistas, e isso, claro, não vai dispensar a ajuda médica nunca, né? Mas melhora a sua condição, inclusive física, para superar alguns obstáculos da dor, como você mesmo citou. Então, vários estudos já aconteceram, evoluíram nesse sentido, onde o cérebro das pessoas, enquanto rezavam, né, estava sendo monitorado. Inclusive, nos Estados Unidos, tem um estudo de Harvard, né, que fala que os pacientes que tinham ou meditação ou qualquer tipo de religiosidade ativa, exerciam, eles eram muito mais
tinham muito mais sucesso na convalescença das doenças. Exatamente. Claro, porque você muda o teu sistema imunológico, você ativa lá, né, até os neurônios, enfim, a gente não é médico aqui para falar, mas a própria medicina está chegando perto com estudos e mostrando a proximidade. É isso aí. A gente teria muita coisa para falar sobre isso, né? Que o Espiritismo alavanca muita coisa para falar, mas nós vamos encerrar então esse breve tema, apenas levando a todos uma reflexão sobre a prece, sobre a oração. E prometendo que voltamos a falar desse tema. Voltamos a falar. Quem sabe sobre o pensamento, que é algo, né, que tem tudo a ver com a prece e com a oração. Isso mesmo. Então, nós vamos encerrando. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima.